Olá e seja bem-vindo a mais um vlog. Eu perdi a introdução do vlog passado, mas vou deixar isso daqui salva num canto que eu sei que eu não vou perder. E também eu não falei tanta coisa assim na introdução, porque a introdução eu não comecei a ler o livro ainda, né? Mas naquele caso, na verdade, eu já tinha começado a ler. Enfim, o livro desse vlog é O Segredo da Livraria de Paris. Dá pra ver que os livros estão só diminuindo, mas esse é o objetivo, é pra dar uma folguinha aí mesmo depois de ter lido um de 400, o livro passado teve 300 e esse daqui tem 200 e... mal chega a 200, ele tem 200 e... tá difícil. Nota da autora... 203 páginas. Então assim, o vlog anterior tá renderizando. Faltam 4 horas ainda pra ele terminar de renderizar. Então eu vou ver se eu foco bastante nesse livro. Eu acabei de lanchar, então acredito que eu não vou fazer pausa pra comer tão cedo. E é isso. A diagramação dele é tranquila, espero conseguir ler ele bem rapidinho. Eu dormi um pouco de tarde porque, assim, não foi planejado, mas eu tava com uma cólica muito forte e aí eu acabei tomando remédio e fui dormir. Então eu acredito que hoje eu vou até tarde da madrugada. Aliás, eu tava pensando em meio que tentar fazer uma maratona 24 horas. Não vai ser bem uma maratona 24 horas, porque meu objetivo não é ficar 24 horas acordada. É só ler o máximo que eu conseguir até sentir sono. E aí, se der 4 horas da tarde e eu estiver com sono, eu vou dormir. E eu acho que eu vou tentar dar uma andada aí na minha TBR desse desafio, porque amanhã completa uma semana do desafio e eu só li 2 livros até agora, esse vai ser o terceiro, né? E aí se eu conseguir finalizar esse livro aqui no meio da madrugada, eu venho aqui falar pra vocês qual vai ser a próxima leitura. O próximo livro já é bem grandinho também, mas como vocês viram ali no vlog anterior, eu fiz um unboxing da malinha do mês de julho, que chegou aqui no dia que eu tava lendo Um Lugar Só Nosso. E eu quero passar aquele livro na frente. Então, assim, eu tô meio confusa. Eu não fiz o teste do minuto dele ainda. Eu vou fazer pra saber quantas horas mais ou menos eu levaria pra ler ele. E aí, se for um pouquinho mais rápido, assim, se eu ver que dá pra encaixar, porque ainda tem outros livros curtos ali na TBR desse desafio. Então, não sei, como eu vou ficar bastante tempo acordada, né? Talvez eu consiga ler ele e começar mais um outro, não sei. Vamos ver, porque eu queria muito ler ele. Eu amo aquela... Nossa, eu amei aquela capa. E é isso, pra essa introdução. Eu não sei muito sobre esse livro, eu só sei que ele não faz muito meu estilo, porque trata sobre guerra. O único livro que eu li que tratava sobre guerra mundial é Valsa Maldita e A Menina que Roubava Livros. Acho que foram só esses dois, assim, que eu me lembre. Então, aqui a protagonista, ela perdeu os pais quando tinha 3 anos de idade. Ela foi levada de Londres. Não, foi levada de Paris para Londres durante a Segunda Guerra Mundial e agora ela tá com 20 anos, sem os pais, e ela volta para Paris para conhecer o avô dela, que é o único membro da família dela vive, eu acho, e ele trabalha numa livraria e ele não sabe que ela existe, então ela vai se candidatar aí a um cargo na livraria para poder saber mais um pouco sobre esse homem aí que ela nunca conheceu. E vamos ver, é um livro curtinho, então se eu não gostar, pelo menos eu não gastei muito tempo nele. E assim, eu tô com um sério dilema em relação a como eu vou marcar as frases nesse livro, porque eu acho que um vermelho ficaria bom. E eu comprei um negocinho que tem um negocinho vermelho, um negocinho que tem um negocinho, vocês entenderam, né? Deixa eu só achar ele aqui no meio. E ele já vem fininho, já vem cortadinho. Que é esse daqui, ó. Eu queria usar esse negócio aqui, porque ele combina com o casaco dela. Só que se eu não gostar do livro, eu vou ter gastado o meu post-it favorito num livro que eu não gostei. Não sei o que eu vou fazer. Que dúvida. Eu poderia usar azul também, porque tem azul na capa, né? Enfim, vou ver aí, talvez eu marque só a lápis e depois, se eu gostar do livro, eu venho colocando os post-its. Então eu vou iniciar essa leitura e eu volto mais tarde pra atualizar sobre o que eu tô achando até o momento. Que eu não sei qual será, porque eu vou começar a ler agora.
aqui com os meus 2 casacos e embrulhada no cobertor para vir atualizar sobre a leitura de O Segredo da Livraria de Paris. E eu cheguei na metade, só que eu não ia gravar essa atualização antes de continuar a leitura, eu já tinha pegado pra continuar. Só que eu resolvi gravar a continuação porque senão vai ficar um vlog muito curto, tipo, eu introduzo o vlog e aí depois eu volto pra finalizar. Porque realmente tá sendo uma leitura muito rápida. E agora já são 2 horas da manhã. Então assim, é mais um motivo pra eu não atualizar essa hora, mas eu resolvi atualizar logo. E eu pensei que não fosse fazer o meu estilo pela protagonista ser mais adulta, mas eu tenho procurado muitos livros assim com protagonistas mais adultos, porque os protagonistas adolescentes têm me irritado um pouco ultimamente. Então, aqui a gente tem a narrativa começando no presente e a protagonista vai contar a história dela como se ela estivesse conversando com você mesmo. Então, além de a gente estar no presente e ela tá tendo essas memórias contando pra gente, ainda vai ter alguns flashbacks da época da guerra. Então, a história dela se passa em 1962 e ainda terão os flashbacks de 1940. E ela foi para Paris, então, se candidatando a um cargo de livreira numa livraria que o dono da livraria é o avô dela. Então, ela queria conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, que aparentemente é a única pessoa viva da família dela. E conhecer um pouco mais também sobre os pais dela, o que aconteceu com eles, como eles morreram, porque em nenhum momento ninguém da família dela contou pra ela quando ela tinha 3 ou 4 anos de idade, e aí simplesmente tiraram ela de lá e levaram pra Londres. E enfim, eu acho que isso eu já falei, né, no começo que eu li a sinopse, mas o livro tem muitas referências a obras literárias, então tá bem legal, assim, de marcar. E vocês viram aí também que eu resolvi marcar com a caneta mesmo, né? Aliás, se eu tivesse resolvido marcar com o post-it, eu acho que eles já teriam acabado. Então, foi bom eu ter começado a marcar com caneta, porque eu tô marcando bastante. Eu vou ver se eu consigo ler alguma coisa. O avô dela é muito engraçado, ele tem, tipo, 0 paciência. E os comentários que ele faz, tipo, a pessoa chega na livraria pedindo um livro e ele fala, tipo, não acredito que você vai ler isso. Não, você não vai levar esse livro, você vai levar esse. E aí, deixa eu ver. Inclusive, o método de organização da livraria dele é de acordo com os autores que enlouqueceram. Eu tô procurando o trecho ainda pra ler. Aqui, ó. Um sistema de organização no qual os livros eram arrumados de acordo com o fato de o autor ter ou não enlouquecido. A isso se seguia o ano de publicação, única concessão que ele fazia, uma vez que o tempo podia desculpar algumas coisas. Aí aqui, por exemplo, ele começa a comentar sobre os autores. Floreado demais era o trabalho de Molière, que foi para a sessão Enxaquecas. Inglês demais foi a única declaração para um volume fino de poesia de Wordsworth, colocado em uma seção chamada Anglais Fou, inglês maluco. Tipo, o cara fica julgando os autores. Tipo, ele tem os autores lá, mas ele fica julgando todo mundo. Tem o que ele manda, a mulher foi comprar o Morro dos Ventos Uivantes e ele falou, tipo, não, lê Jane Eyre pelo menos, você quer ler as Brontë? Cadê? Foi mais pro meio do livro. Mon Dieu, poupe-me das charnecas de Heathcliff. Por que não tenta Jane Eyre em vez desse, se é que insiste em ler as Brontë ou A Senhora de Whitefell Hall, muito subestimado e de fato tão bom quanto. Eu tô muito ansiosa pra ver aqui as outras indicações e pra descobrir também junto com a personagem um pouco mais sobre o passado dela, que não tá tão chato, tipo, eu não gosto muito de climas de investigação porque eu fico muito ansiosa pra saber logo o que tá acontecendo, mas esse aqui não tá me deixando assim e tá bem divertido de acompanhar e tem os flashbacks também sobre a guerra, o que aconteceu e eu vou continuar lendo então, porque essa atualização já tá ficando muito grande e eu volto quando eu finalizar. Ou um pouquinho antes, não sei que horas que eu vou finalizar. E aí eu já volto. Queria dizer que eu acabei dormindo, então assim, parece que o cochilo que eu tirei de tarde não foi suficiente pra me manter acordada até de manhã. Eu acabei
meio que dormindo por cima do livro. Eu até marquei com a orelha, porque eu fiquei com preguiça de pegar o marcador. Tipo, eu tava fechando só o livro com o dedo assim, aí eu só enfiei a orelha ali e fui dormir. Então, eu acho que eu aguentei até umas 4 horas da manhã e eu li até a página 180, então faltam 25 páginas pra terminar esse livro. E eu vou fazer isso no sol lá fora. Eu já tomei banho, já sequei o cabelo, já maquiei, já assisti um monte de vídeo dos booktubers que eu tô tentando colocar em dia, né, como eu falei no vlog passado. E agora tá na hora de finalizar essa leitura pra vir finalizar esse vlog e já iniciar a próxima leitura. Não vou fazer mais de uma leitura nesse vlog porque... Ai, dona Kika barraqueira. Porque eu não quero tirar o foco do livro. Eu quero fazer um vlog para cada livro para poder falar mais sobre cada um deles. E o fato desse livro ser curto faz a autora ter que ser mais objetiva, então ela não fica enrolando, desenvolvendo romance, até porque Nossa, a luz do sol ficou bonita agora. Porque os personagens já são adultos, eu acho que a protagonista tem 20 anos, e assim, né, 1960, ela tá ali naquela correria pra tentar descobrir o passado dela, o que aconteceu com a mãe dela durante a Segunda Guerra Mundial. Então não tem tempo pra muita enrolação de romancezinho clichê, tipo, segurei o ar que não sabia que estava prendendo quando ele me beijou na testa. Sabe, essas coisas? Não tem isso, o romance é direto, a história é direta, as revelações são diretas. Então tá bem interessante de acompanhar. E assim, como faltam 25 páginas, né, ela já descobriu bastante coisa. Agora tá numa fase aí de adaptação pós-revelações. E eu tô bem ansiosa pra chegar no final desse livro, porque eu tô gostando muito mais dele do que eu imaginei que eu fosse gostar. Aliás, aqui pro final tem umas cartas e a diagramação dessas cartas atrapalha um pouco, porque fica uma letra mais curvada, mais difícil de ler. E aqui pro final eu não tô marcando tanta coisa. Aqui eu marquei, na verdade, outra passagem sobre o avô dela que fica julgando os livros que as pessoas compram, né? Ele falou: não vou mais encomendar nenhum daqueles malditos livros do Fleming. Pouco me importa se vai sair filme novo ou se aquele escocês vai estrelar. Na minha opinião, isso só piora tudo. Esse cara é muito engraçado. E tá, vou então ler essas últimas 25 páginas e aí eu venho contar a avaliação final, a experiência final, sobre o final, assim, o que ele acrescentou na história, se foi um final ok, se eu gostei. E é isso, eu volto daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho mesmo, porque 25 páginas, menos de 1 hora eu leio elas. E agora já são 10 e pouco, 10 e meia, não lembro. Mas eu acordei umas 8 horas, eu fui dormir 4 e acordei às 8. Porque eu não tava afim de dormir mesmo, eu só tirei esse cochilo porque eu já tava cochilando em cima do livro e não tava entendendo muito o que eu já tava lendo. Então, vou finalizar esse livrinho agora e já volto. Finalizei então a leitura de O Segredo da Livraria de Paris.
E eu gostei, não foi um final assim, tipo, nossa, que final incrível, que, sabe, não foi aquele final que te deixou chocada, porque praticamente do meio da história pro final a autora já vai revelando as coisas mais importantes e já vai preparando, assim. Eu não gosto muito de livros que tem aquele final que fica... Exceto quando é de série, né, que tem alguma revelação. Tem alguma revelação impactante a respeito de algum personagem, tipo, ai, não sei o quem caiu morto, e aí você tem que comprar desesperadamente o próximo livro pra saber o que vai acontecer. Como é um livro único, eu espero que seja um livro único, aqui nada indica que seja uma série, então a autora já te conta as coisas importantes, assim, da personagem, do passado da personagem, logo na metade do livro, assim, da metade pro final. E aí o final fica aquela coisa mais, assim, os personagens vivendo suas vidas depois das revelações. Tipo o final de novela, sabe? Alguns anos depois, aí tá todo mundo feliz, todo mundo casado com filho, morando em outro lugar. E então eu gostei bastante do livro. Muitas referências a autores, a obras literárias, eu adorei isso. Adoro livros que tem esse tipo de referência. Marquei mais uma coisinha aqui no final sobre isso, que o cara fala... Cadê? Aqui. Calma. Você não pode estar falando sério, não pode pôr alguém pra fora da loja só por não gostar de um conto de 2 cidades. Posso sim. Não, não pode. Achei o livro sentimental, me desculpe, Messier. Ok, agora eu quero ler todos esses livros. Eu adorei o avô dela, o nome dele é Dupont, Messier Dupont, alguma coisa assim. E gostei do livro. Não, assim, gostei, fiquei surpreendida porque eu não imaginei que eu fosse gostar tanto por ter temática de guerra. Geralmente esses assuntos mais pesados, assim, me deixam, tipo, com um pouco de preguiça, porque eu sinto que eu vou ter que refletir bastante e vai ter muita coisa pra pensar depois. Mas aqui ela não traz tanta coisa, tantos fatos sobre a guerra que a gente tem que ficar pesquisando alguma coisa, enfim. Traz o que tem ali a ver com a história. E no final aqui tem uma nota da autora que fala algumas coisas, tipo... Essa história foi inspirada por um artigo que li no Independent, acho que é assim que fala, chamado A França Finalmente Reconhece Seus Filhos. Ela conta alguns fatos aqui reais, né, que inspiraram a história. Então, durante a Segunda Grande Guerra, 200 mil crianças nasceram da união de soldados alemães com mulheres francesas. Quando a guerra terminou, as mulheres desses relacionamentos foram tratadas como colaboradoras. Tipo, eu achei isso muito... Sei lá, no final aqui, o cara falou que crianças eram espancadas, tipo, a própria população mesmo de franceses que não aceitavam que as francesas tivessem filhos com os soldados alemães nazistas, tipo, culpavam as crianças, espancavam as crianças, cuspiam nas mães, jogavam as mães, chutavam as mães, as barrigas, os bebês nasciam mortos. As parteiras eram mortas por simplesmente ter feito parto de uma criança entre uma francesa e um alemão. Eu fiquei, tipo, chocada. E... então é isso, vai ter resenha desse livro sim, lá no Instagram, algumas marcações também, porque eu preciso compartilhar algumas dessas partes, fatos históricos ou esses comentários sobre literatura também. E não sei quantas estrelas, não daria 5 estrelas porque eu não me envolvi tanto assim com a personagem, tipo, não me identifiquei, não torci por ela, sei lá. Sabe, a história foi muito boa, o pano de fundo, assim, da Segunda Guerra foi bem interessante, mas eu acho que umas 4 estrelas esse livro merece, pelo menos. E é isso, então. Eu vou ficando com esse vlog por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora no Veda você pode vir todo dia, que vai ter vídeo todo dia às 7 horas. E quando nós estivermos no Veda, você vai receber a notificação de quando sair um vídeo novo por aqui. Se se interessou por esse livrinho, não esquece de comprar com o link da Amazon que eu deixo aqui no box de descrição. Você só paga pelo livro e mesmo assim ainda ajuda o canal porque eu recebo uma pequena comissão. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Me segue em todas as redes sociais também, que estão aí no box de descrição, pra você ficar sabendo sempre que eu comentar sobre alguma leitura que eu estiver fazendo. E agora eu vou lá atualizar nos stories que eu finalizei essa leitura. E atualizar no Scooby também, que eu não atualizei a leitura de Um Lugar Só Nosso do vlog passado. E adicionar essas marcações também lá, que é sempre a parte mais chata, assim, de fazer, porque é muita coisa pra escrever. Então a gente se vê no próximo vídeo e tchau!